Pessoal, tudo bem? Cris Vester por aqui no Palo do Podcast Cris Convida Podcast. Estamos hoje no 19º episódio. Obrigado a todos que já estiveram até aqui com a gente nos 18 episódios anteriores. Mas hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês uma pessoa que me inspira, uma pessoa que traz felicidade no olhar. O nome dele é Fernando Prado, CEO da Baidius Future School. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado por ter aceito o convite. Conta para nós quem é o Fernando, aonde que ele veio e conta para nós também um pouquinho sobre a história do Fernando até chegar a Baidius. Por favor. Legal, Cris. Pô, super obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. 19º episódio. Ouvi alguns anteriores, achei demais. Parabéns aí por Obrigado. Esse trabalho também, né? Já te admiro por um outro trabalho, agora mais esse. Show de bola. Obrigado. Dois trabalhos muito interessantes e claramente empreendedor, né? De fazer acontecer, conversar, conhecer e também proporcionar para muita gente conhecimentos novos, né? Então isso é incrível. Bom, Cris, Fernando, né? Eu sou de São Paulo, tenho 43 anos, sou casado faz mais ou menos uns 5 anos, e já tenho 2 filhos, então construí minha família, que foi o meu maior sonho e minha maior realização, a Silvia, que é baiana, e aí os nossos 2 filhinhos que são sotero-paulistanos, o Lucas com quase 5 e o Antônio que vai fazer 2 daqui a 2 dias. Então, realmente isso mudou as nossas vidas aí nos últimos 5 anos, enfim, então chego na Baidius muito energizado com essa parte que para mim é muito importante. Me Sou conta um pouquinho. administrador de empresas. Isso, me conta um pouquinho da sua formação. Me traz um pouquinho Exato. também como é que foi para você essa questão desses 5 anos de ver as crianças nascer e crescer e o que isso impacta para ti hoje, no seu dia hoje. Cara, Cris, acho que quem tem filho sabe, né? É difícil explicar, mas realmente envolve a gente de uma forma muito forte, né? Muda a forma de a gente ver. Então, obviamente, muda a forma que a gente é, né? Como ser humano, acho que a gente evolui muito, né? Porque é uma responsabilidade grande. A gente tem responsabilidades grandes no trabalho, mas nenhuma é a responsabilidade de educar crianças e fazer com que elas se tornem pessoas do bem, né, nesse mundo tão maluco, né? Então acho que essa é um dos nossos maiores trabalhos de qualquer um de nós, né? Mas realmente é incrível, né? Acho que como pessoa a gente ganha muito e isso influencia no nosso trabalho, na forma que a gente se relaciona, na forma que a gente é líder, né? Então acho que sem dúvida me sinto até um profissional muito mais realizado desde que, enfim, constituí minha família. E aí, Cris, falando um pouco da trajetória, né? Então eu sou administrador de empresas, né? Então já é por si uma profissão generalista, né, onde você vai navegando por diferentes, né, tópicos da administração de empresa durante os estudos. Eu gosto mais de marketing, gosto de finanças, mas finalmente é a típica profissão que a gente aprende muito na prática, né? Então, adorei estudar, mas realmente eu adorei quando eu comecei a trabalhar, mesmo nos estágios que eu comecei a fazer no meio da faculdade, né? Enfim, aqueles que não sabiam fazer nada, e aí você ficava observando, aprendendo, perguntando, e até aqueles que você começava a aprender. O começo da minha carreira foi na área financeira, né? Numa multinacional, né? No setor de transportes, chamados Bombardier. É uma empresa de engenharia que constrói aviões, trens, enfim, então é uma indústria, né? Enfim, foi super interessante como primeira experiência. E aí, lá mesmo, eu comecei, meio que sem querer, a implementar uma forma de aprendizado que se dava porque eu me forçava a mudar de áreas, mesmo que dentro de um contexto, no caso da área financeira, eu trabalhei muito com planejamento e controladoria, aí depois, não, eu quero conhecer a contabilidade, fui para a contabilidade, fiquei um tempo, quero conhecer a tesouraria, fui um tempo para a tesouraria, enfim, então eu me forcei a mudar enfim, de funções e de experiências, porque eu entendo que somar era o que era importante naquele começo, para eu entender, ver o que eu gostava, o que eu não gostava, né? Então,
isso impôs um ritmo que eu fui depois replicando ao longo da minha carreira, né? E aí eu vou comentar um pouco. Então, mesmo dentro da área financeira, eu cobri um pouco de tudo. E um outro traço também são trabalhos, vamos dizer, de uma duração razoável, né? Então, também foi uma característica que também não tem certo e errado, né? Estou contando como foi a minha experiência de alguns projetos com alguns anos para eu poder, de certa forma, deixar meu legado, porque eu entendo que quando eu deixo meu legado é quando eu levo também um legado, né? Então não tem como você só levar sem deixar. E nessas experiências de mais tempo, em geral, você passa por ondas que, enfim, alguns momentos bons, alguns momentos ruins, e é muito interessante essa perspectiva de ver, né, depois diferentes momentos e como a gente, enfim, lidou com aqueles momentos. Isso só acontece se você ficar um bom tempo. E, enfim, e foi assim quase que ao longo da minha carreira. Começou essa Você foi experiência com mais ou entendendo menos. como é que era cada área, né? Você foi entendendo, É, vendo aquilo que você conseguia acertar, aquilo que você conseguia trazer para você. Então, isso formou e vem formando o Fernando, é isso mesmo? é isso aí, Cris. E também observando muito, né? Então, né, aquele começo de carreira que a gente sabe pouco, meu, olhar líderes que você fala, nossa, que legal, como aquele cara atua, olha como ele, enfim, apresenta, como ele é organizado, enfim, o que você achar interessante nas pessoas, acho que a gente aprende muito, né? E acho que até tem um link com a Baidos, né? Com essa forma de aprender visualmente até, eu acho que também visualmente, se inspirando nas pessoas, a gente aprende demais, né? Então, eu tive sempre muita sorte também de estar cercado de profissionais incríveis e eu era curioso, né, bastante para querer saber das coisas, perguntar, às vezes até encher o saco dos meus chefes, quero entender isso, quero ir para lá, quero ir para cá, mas, cara, acho que faz parte, né? Enfim, eu brinco assim que tem que cavucar, né? Na carreira você vai cavucando para um lado, vai para o outro e aí os caminhos vão abrindo. Depois, né? Você olha para trás e fala, cara, parece que teve um plano, mas não teve um plano. Tinha, obviamente, algumas visões e algumas missões, mas não é um plano. Depois que você olha, você até parece que tinha um plano, mas realmente tem muito da raça aí de ir cavucando e encontrando Da cara a caminhos. tapa, né, Fernando? Então a gente tem que entender que essa trajetória ela vem de você se colocar em desafio constante, né? É, E como foi os desafios para você até chegar no mundo startup? Nós estamos falando, exato. então, de uma trajetória que você começou com que idade, por favor, só para a gente saber. 18. 18 anos após a faculdade, começou a já querer estar dando aqueles pitacos aqui, poxa, eu vou adquirir isso, vou trazer aquilo. Foi formando o Fernando, que hoje é CEO da Baidos. Mas dentro dessa timeline que a gente tem, de se formando na administração, tendo essa trajetória de colher com os seus gestores também aquilo que lhe trazia conforto e que você poderia ainda mais aprimorar, o ciclo se fechando e se abrindo novamente, porque como você falou, nossa vida ela é uma constante onda, né? Sim. Então, como é que você veio trazendo isso e como é que foi que você começou a ter esse amor por startups? Como é que foi para você essa trajetória até o momento de hoje? Então, aí então teve essa primeira parte que eu diria que foram os primeiros 12 anos da minha carreira, que foi uma carreira mais de executivo, vai trabalhando em empresas e crescendo dentro dessas empresas. Então teve essa primeira empresa que foi mais de finanças, depois de 5 anos eu fui para uma outra empresa, também uma indústria, mas uma indústria farmacêutica, uma empresa dinamarquesa, onde eu tive contato com essa sociedade muito interessante da dinamarquesa, que, enfim, que me inspirou bastante. E é uma empresa muito legal, né? Que para quem quisesse aproveitar, tinha muita oportunidade, né? E eu aproveitei, entrei na área financeira, mas já numa pegada de desenvolvimento de negócios, e aí já num aspecto internacional, falando de América Latina. Então, era uma empresa que estava presente no Brasil, chama Novo Nordisk, e estava também presente na Argentina, mas queria estar presente na América Latina. Então, fizeram um escritório para tocar essa América Latina e eu me inseri nesse escritório, na função financeira, mas num papel de desenvolvimento de negócios. Uhum. Vamos abrir na Venezuela, então eu falei, então eu quero ir para lá, ficar 3 meses ajudando o CEO da Venezuela a abrir, aí eu ia lá, depois no Chile, e me lançando, né? Me lançando também pessoalmente para desafios, né? Enfim, tirando, saindo, é clichê, mas
o tempo todo buscando sair da zona de conforto, né? Enfim, não tem muita gente que propõe para o chefe, eu quero passar 3 meses em Caracas. Eu falei, cara, eu vou lá e eu quero passar 3 meses em Caracas. A gente está abrindo a operação na Venezuela, tem que ir lá. Né? Não é que, eu vou para Paris, eu vou para Nova York. Eu falei, não, eu vou para Caracas, quero conhecer. Depois, vamos para o Chile, enfim. Aí fui aprendendo essas coisas dos países, né? Te ensina muito, porque quando você convive um período maior, até dentro do país, a gente vê que tem formas diferentes de ser. Isso é muito rico, porque fica muito claro que não tem certo e errado, tem as formas diferentes. Aí você passa a respeitar muito mais a diversidade, né, cara? Porque você vê Perfeito. no seu olho como as coisas são diferentes. E aí você fala, cara, você vê, não é o que o brasileiro é certo, o brasileiro tem um jeito, o mexicano tem um jeito. E aí é muito interessante, né, essa perspectiva, né, ficar cada vez mais Te abre clara, né? horizontes, né? Te abre É, muitos horizontes. é. E aí eu vi que essa questão de internacionalização do trabalho seria muito rico para mim, principalmente pessoalmente, que eu diria que eu era um cara um pouco mais tímido, tal, e isso me forçava a me desenvolver em termos de comunicação, relacionamento, construção de vínculos, vamos dizer, né, com pessoas muito diferentes, né? Você sai daquela sua bolha e vai ter que conhecer diferentes pessoas. E Uhum. aí a América Latina é muito rica, né, em diversidade. Então, aí, depois de um tempo, eu tive o convite para assumir uma posição aí gerencial no México. Então, vamos dizer, foram 3 movimentos muito importantes nessa única decisão. Eu saí da casa dos meus pais, acho que eu tinha 25 anos, mais ou menos, ia fazer 26. Eu fui virar gerente, ou seja, ser líder de outras pessoas até então, e num país diferente que eu nunca tinha visitado, enfim, não conhecia, mas eu falei, cara, Totalmente vamos fora da lá. zona de conforto. Totalmente fora. Exato, em todos os aspectos, Todos assim, os eu falei, aspectos, cara. é. E outra coisa, na época, enfim, eu tinha um relacionamento, eu namorava e, cara, eu tive que tomar uma decisão de ir sabendo que isso possivelmente Poderia ia, terminar. né, que finalmente aconteceu, mas enfim, ou seja, saí da zona de conforto em todos os aspectos da minha vida, né? Mas foi incrível, não foi fácil. Se eu fosse falar que é fácil, não foi. Chegar numa cidade como a cidade do México, que é gigantesca, tudo bem que eu morei em São Paulo toda a vida, mas é uma cidade gigante que leva um tempo para se entender, enfim, se, né, localizar e aí começar, né, enfim, a se habituar com a cidade. Mas enfim, os mexicanos são legais. Logo eu procurei um time de futebol, aí você começa a ter amigos. Enfim, e aí eu tive um trabalho também muito legal que eu viajava por toda a América Latina, então era o tempo todo, né, conhecendo coisas novas, tendo que implementar projetos nos países, e falando desde assim, Cuba, Aruba, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Panamá, então toda a América Central, Colômbia e Venezuela, eu ficava uma semana em cada um desses países implementando o modelo de negócio da Novo Nordisk nesses países, através de distribuidores, através de presença local, através de licitações públicas. Então, diferentes modelos de negócio, diferentes países, diferentes Era pessoas. isso que eu ia Então, perguntar. é muita riqueza. Eram modelos de negócios diferentes, porque cada país tem a sua particularidade, né? É, O seu modelo que tinha no Brasil, ele se tornava, vamos dizer, uma estrutura para estar levando isso aos outros países, mas você tinha que adaptar a essas culturas. E como é que foi para você se exato. adaptar a essas culturas, passando uma semana, 15 dias no local e tendo que deixar isso redondo, né? Digo eu que, como gestor, você teria que deixar isso É, pronto para que quem assumisse tivesse é, essa mesma visão que você, né? Como é. passar isso também? Cara, Cris, acho que assim, assim, acho que é comunicar de forma muito clara, né? E aí, assim, né, a América Latina é muito legal e o brasileiro, obviamente, tem um papel interessante. Então, você chega brasileiro, simpático, vamos trocar ideia, vamos fazer negócio juntos, Jogar um criar uma futebolzinho? relação. Cara, faz parte, né? A gente, né? Você que é o as das vendas, o rapport, né? Assim, em todo negócio é Sei. necessário fazer isso. E é o relacionamento, é a forma, acho que, honesta de falar e a pessoa ganhar confiança rápido, né? Porque não tem muito tempo, então você tem que criar relacionamento de forma rápida. Então, acho que é jogar transparente, a pessoa vai ganhar confiança e vice-versa, né? Então, mas é muito rico isso porque se aprende demais, né? E eu fiquei lá 4 anos, né? Então eu falei, aquela coisa, vou para ficar 1, 2 anos, quando você vê, 4, né? Então foi incrível, né? E aí depois eu, enfim, pessoalmente entendi que era o momento de eu voltar, né? Enfim,
Eu adorei a experiência profissional, pessoal, mas eu sentia, enfim, saudades da minha família. Eu sou um cara Imagina, caseiro, né? sabe? Enfim, sou muito ligado aos meus pais. Eu tenho 2 irmãos também, eu sou muito ligado a eles. Queria voltar e queria construir minha família, né? E lá no México, enfim, tava, brincando assim, tava muito vida louca, sabe? Não tinha nada fixo, era muitas questões, muitas viagens, e eu precisava um pouco mais de raiz. E aí eu voltei nessa mesma empresa, que foi uma empresa incrível, então eu fiquei 7 anos nessa empresa. Nessa empresa eu saí de finanças, fui para marketing, fui para vendas, fui para negócios, fui para operações, virei Caramba. diretor, né? Enfim, e aí tive essa situação, porra, eu era diretor lá de unidade de negócio da Colômbia e da Centro-América e eu queria voltar para o Brasil. E no Ah, Brasil e não tinha agora? vaga de diretor. Eu falei, não, a minha prioridade agora é voltar para o Brasil. Então, a carreira não é uma linha reta. Eu falei, eu já fiz tantas idas e vindas para o lado, para o outro, agora não tem problema também eu dar algum passo para trás para depois dar alguns para frente. Sim. Beleza, então, nesse critério de eu quero fazer coisas diferentes, então o que, que eu não fiz até agora? Ah, comercial, né? Eu tinha feito vendas, que era criar demanda, mas comercial, que era vender, eu não tinha feito. Falei, então é isso. É gerente, beleza, fechou. Fui lá, voltei para o Brasil com um trabalho nessa empresa, né? Enfim, voltar para o Brasil não é uma sensação fácil depois de 4 anos. É maluco, mas parece que o que era aqui parou no tempo, enfim, você volta diferente demais e não encaixa, né? Tipo aquele joguinho que é um triângulo, você voltou uma bola, tipo, não encaixa. Aham, não vai. Enfim, até adaptar, voltar, etc e tal, enfim, então, mas foi super interessante, né? Até hoje eu tenho lembranças maravilhosas do México e, por sorte, nos meus trabalhos anteriores sempre tinha alguma ligação com o México, né? Então, até hoje eu tenho, né, esse sangue latino vivo e essa relação muito forte aí com o México, que é um país parecido com o Brasil. E aí, na volta, Cris, o Brasil, em 2010, estava num momento muito positivo da economia, etc e tal, e um monte de fundos vindo para o Brasil, querendo investir no Brasil. E eu, com essa ideia de fazer coisas diferentes, né, e talvez sair desse modelo de multinacionais, cara, embarquei num projeto de, enfim, de ser o brasileiro de um fundo europeu que tinha levantado uma grana e queria investir em empresas médias do Brasil, se associar com essas empresas, fazer um projeto de 5 anos, depois vender, né? Que isso é private equity, né? Você se Uhum. associa, faz gestão, aumenta o valor, vende e isso se retorna para os seus, né, para os seus acionistas o dinheiro investido. Muita gente fala, pô, mas isso é mercado financeiro? Eu diria não, é business na veia, né? Porque é analisar mercados diferentes, modelos de negócios diferentes, e aí você fazer julgamentos. Cara, vamos em frente, não vamos em frente, vamos investigar mais ou não, desiste desse objetivo. E era um fundo multissetorial, então era incrível, Uhum. porque a gente via de tudo, a gente acabou investindo em restaurante, em fábrica de Caramba, embalagem, tinha uma uma, gama bem grande, então, de é, investimentos diretos. Então, algumas empresas tinham IPO, aí a gente estava investindo, alguma coisa nesse sentido. empresas Tava... menores, familiares, onde você se associa, aí Ah, ok. você implementa a gestão, e aí a empresa com gestão profissional cresce muito, né? Então sobe muito de valor, e aí depois. Um avanço em revenue maior, bem maior, e isso retorna o É, que foi investido com o valor antecipado, digamos, já previsto, né, numa receita exato, anteriormente prevista, e isso, posteriormente, quando ela está ali, você já sai e investe em outro momento, em outro setor, talvez. exatamente. E aí, vamos dizer, o destaque dessa experiência foi começar cada vez mais a conhecer os empreendedores, porque a gente se associava com empreendedores que criaram empresas incríveis, que a gente avaliava em milhões de euros, e queria ficar sócio. E as histórias desses empreendedores, eu comecei a ficar assim, babando para eles. Nossa, os caras muito corajosos, né? De casos de meio que largar tudo, apostar numa ideia, sabe? Investir, bater a cara, até dar certo. E de repente a gente avaliando a empresa de um cara, sei lá, por 100 milhões de euros. E, Caramba! cara, eu falei, cara, como, né? Como esses caras têm essa coragem, essa gana, né? Enfim, muita admiração e aprendizado. E eu falando, aí, né, vindo para o seu ponto, né, Cris, como, né, eu fui para essa coisa mais do empreendedorismo, né? Eu falei, cara, É, mas eu não tenho a coragem deles, né? Eu preciso dar um jeito de empreender, porque eu não tinha ainda família, mas eu não tinha coragem de, ó, vou largar tudo, vender, sei lá, meu carro e investir numa empresa, sabe? Eu tinha admiração pelos esses caras, mas não tinha essa coragem, então eu tinha que dar um jeito. E aí eu consegui, dei um jeito. Lá em 2012 tinha um fundo alemão chamado Rocket Internet, que era um dos primeiros fundos a investir em internet no Brasil, em startups. 2012, né, tinha muito pouca coisa.
Quase não se conhecia, não se tinha essa cultura no Brasil quase, de né? e-commerce, não tinha quase nada, né? É doido, porque não faz tanto tempo, né? Estamos A falando gente de vê, menos a de gente 10 vê esse, anos. a gente vê esse crescimento. Hoje estamos em 2021. Hoje você É, fala em um Vale do Silício, como aqui em Florianópolis a gente tem um Vale do Silício é, brasileiro e tudo mais, mas isso há 10 anos atrás, cara, era meio que é, loucura. Tu vê empreendedores é, investindo, investimento exterior dentro do nosso país, e claro, era outro momento, né? é. E por essa razão tinha muita oportunidade, né? E aí esse Uhum. fundo ele basicamente entendia modelos de negócio que funcionaram em outros países, vamos colocar em grandes mercados, né? Então vamos dizer, um objetivo muito pragmático, né? Não de assim inventar, ter uma ideia, né? Realmente, meu, deu certo isso nos Estados Unidos, vamos fazer no Brasil, vamos fazer no Brasil. Deu certo isso lá, vamos fazer, vamos fazer. E teve um projeto que deu certo na Índia, olha que coincidência, né? E aí o pessoal desse fundo falou: Nossa, esse projeto deu muito certo na Índia. Será que vai dar certo no Brasil? E aí me chamaram para discutir, estudar e eventualmente a gente começar esse projeto falando assim, ó, eu coloco a grana e você coloca a cabeça. Eu falei, cara, fechou, era o que eu precisava, né? Porque Uhum. como eu não tinha coragem, então deu o match certinho, a gente começou a estudar, é uma empresa indiana chamada Redbus, que é basicamente vai a decolar dos ônibus da Índia. E a gente Sim. falou, cara, vamos fazer alguma coisa parecida no Brasil? E foi isso, começamos a estudar, criamos uma startup do zero, que chamava na época Busão, por um período chamou Busão, que era basicamente vender passagens de ônibus rodoviárias na internet, que era um hábito quase zero, ninguém tinha esse hábito, a galera vai na É para rodoviária até rodoviária. hoje, e Ligava para puta, em rodoviária. 2012, exato, né? Exatamente. Então isso aí não existia, mas pouco a pouco a gente foi começando. Aí a gente falou, nossa, deu certo no Brasil, vamos fazer uma expansão internacional. Aí mudamos de nome e aí rebatizamos para ClickBus, que era um nome mais global, e abrimos a ClickBus em 12 países do mundo. Caramba! Então, é uma empresa brasileira que começou no Brasil e com parceria nesse fundo a gente foi abrindo em vários países e países também super interessantes e diferentes, né, dos normais. Então eu vou citar aqui porque é Claro. curioso. A gente abriu a ClickBus na Ásia, na Tailândia, na Filipinas, na Indonésia e no Paquistão, né? Então países Caramba! grandes com muita gente, muito busão, né? Enfim, então e Mas foi sem uma jogada estratégica, né? Porque é, vamos falar porque, pela questão Brasil. Nós somos um país continental. Nós temos sim, uma divisa, um limite brasileiro com todos os países da América Latina, independente aí que a gente possa ter de circulação no nosso país. Esses países que foram investidos tinham uma cultura próxima à nossa em relação a essa mobilidade urbana, não é mesmo? sim. Muita gente andando de ônibus, países grandes, né, de enfim, muitos quilômetros. Mas, basicamente, Cris, a estratégia do fundo era essa ideia de chegar primeiro, sabendo que em muitos desses países não ia dar certo, mas se dessem alguns, já estava valendo a pena, porque se chegar primeiro é uma vantagem lá em 2012, 2013, 2014, que era muito difícil depois se recuperar. Uhum. E, além disso, a gente também fez Europa, fez Alemanha, Polônia, Romênia, República Tcheca e Turquia, e na América Latina, Brasil, México, Colômbia e Peru. Isso em um ano e meio, né? Então, tudo em paralelo, né? Então, uma loucura. Então, eu brinco, né? Às vezes a gente está aqui, né, perdendo os cabelos na Baidos, etc, o caos. Aí eu me lembro do começo da ClickBus, que era assim, era um caos total. E eu lembro que depois acabou o caos. Então, isso me dá uma tranquilidade, saber que aqui também, é óbvio que é um caos entre aspas, né? Mas essa É um coisa caos de começo, controlado, né? sem muitos processos, o time se formando, que, ou seja, faz parte, né, esse desconforto e você aprende a se sentir bem em situações desconfortáveis, né? Enfim, uma experiência incrível de abrir uma empresa em vários países. Eu, pessoalmente, fui responsável, um por um, contratar time, ir nesses países, desenvolver o negócio, fazer parceria com empresas de ônibus, vender tickets online, enfim, quebrar os paradigmas de cada mercado. Então, realmente, muito rico e nessa pegada de startup com muito, muito menos dinheiro do que, por exemplo, a gente tem na Baidos. Era assim, era um Uhum. outro momento. Hoje, né, esse mundo das startups tem muita liquidez, muita grana. Então, as empresas jovens já têm muita grana. Lá, não, a gente era muito mais assim, dinheiro contado, mas tendo que fazer acontecer, né? Então, A um time rodada de muito mais negociação era júnior. menor, né?
A rodada de negociação era menor. muito menor, né? O mercado de venture capital ele era pequeno, né? Não tinha muitos fundos. Hoje virou gigantesco, eu acho maravilhoso, né? Mas enfim, era outro momento. Mas eu aprendi muito, porque eu ia na pegada mais sustentável, né? A conta tinha que Ah, fechar. legal. Hoje as startups fecham a conta não sei quando, né? Então lá tinha que Ela fechar não a tem uma conta. previsibilidade de fechar a conta e os investidores É, partirem para outra e você já deixar aquilo rodando, né? É. E o que foi aconteceu? Em 3 anos abri que vamos e desde então só gerando caixa, nunca precisou de mais investimentos. Então foi uma experiência incrível em vários aspectos, mas o principal, Cris, é nesse desafio de criar um time, criar uma cultura de um time para colocar todo mundo no mesmo norte e criar um setor, um segmento, um mercado que é muito parecido com o que a gente tem que fazer aqui na Bad. Por isso que eu faço tantos paralelos assim, né? Porque era criar. E depois, agora, passaram 7, 8 anos, eu olho para trás e falo, nossa, que incrível essa jornada, tudo que foi, não foi fácil, mas assim, rola, né? E é exatamente o que a gente está fazendo. Então, isso me deixou, obviamente, apaixonado por isso. Eu falei, cara, agora tem que ser essa pegada, né? Tecnologia, começar do zero. E depois de 7, quase 8 anos na ClickBuzz, eu entendi que, enfim, como executivo, eu tinha dado tudo que eu tinha que dar. Eu parti para o conselho de administração, que tem um conselho de administração com sócios, pessoas incríveis. Trouxemos um novo CEO, fantástico também, que seguiu tocando a empresa e está aí desde o começo desse ano tocando a empresa. A empresa passou pela pandemia, sofreu muito, né? Obviamente, uma empresa de mobilidade. Sim. Perdemos 90% da receita na época, né? Então teve um desafio gigante. Eu ali como CEO de além de segurar o negócio, segurar a moral das pessoas, né? Que todo mundo estava muito apaixonado Claro. pela empresa, mas a pandemia quase que acabou com a empresa, mas sobrevivemos sem empréstimo, sem financiamento, exatamente por esse perfil mais, vamos dizer, sustentável, né? E rolou. E agora tá bombando porque tá todo mundo louco para viajar. Com esse dólar maluco, ninguém vai para o exterior, vai Não viajar tem tudo no como, Brasil, né? então o busão tá explodindo de vender. Floripa, meu, acabaram as passagens, sabe? A galera. Então a empresa está indo super bem, eu acompanho agora desde o conselho, eu faço uma reunião por mês, né? Mas enfim, é um Então você faz caminho parte eterno. ainda, você faz parte da ClickBuzz ainda, né? Como Acho que assim, como conselheiro, fundador, né, Cris, assim, fica no não tem coração, né? Eu como, brinco, eu não tenho tem 2 como, filhos né? e minha filhinha, sabe? É a ClickBuzz, né? A filha que eu não tive. Mas, desde que eu fui para o conselho, isso me permitiu eu mergulhar num projeto executivo full-time, né? E aí eu tive algumas conversas, mas a conversa da Baidius foi matadora. Eu tive o prazer, no processo, de conhecer o Baidius, né? O fundador da nossa empresa, que é um professor de matemática incrível, uma pessoa incrível, um cara jovem, com muita energia e uma missão muito linda. Então, ele transmite isso nas conversas. E, enfim, e esse poder, né? Enfim, né, com todo esse aprendizado que eu tive nessas diferentes empresas, né, poder aplicar isso também do zero, numa empresa de educação, que era um sonho meu, porque eu, Cris, eu fui um cara muito pragmático, né? Então, depois de 20 anos, eu voltei a estudar, né? Agora eu estou Olha, fazendo um curso, eu estou estudando, eu coloquei meus filhos na escola, né? Então, pessoalmente, eu comecei a me cercar pelo mundo de educação e faltava o elemento profissional. E aí, uhum. quando eu conversei com a Bard, eu falei, nossa, agora vai completar, né? Enfim, eu, com o prazer de levar meus filhos na escola, conviver ali no ambiente escolar com as professoras, ver quão nobre é, né, essa profissão, eu voltando a estudar, sabe? Coisa que eu não fazia há 20 anos, sabe? Eu só na prática, na prática, na prática. E agora, sabe, tão legal estudar, ver casos de empresas que passaram por situações diferentes, né? E aí a Baidu chegou, então caiu como uma luva nesse contexto, né, que eu queria me cercar de educação. E aí estamos aí, né, Cris? Assim, é um desafio incrível de começar algo do zero, mas não do zero, porque lá na Índia a gente Já já é está muito rodando, forte, né? Muito forte. mas a gente também sabe, né, Cris, que não é um copy and paste, né? Não, Então, não é simplesmente pega o que está lá, copia aqui, não, né? não tem Então, como, né? senão, não tem como, né? Então, o mercado é diferente. E, obviamente, a gente tem boas referências da Índia, a gente tem boas referências dos Estados Unidos, do México, que também é muito legal, né? A gente ter referências de outros países, mas a gente sabe que o Brasil é o Brasil, a gente está inventando a forma da Baidius. E acho que o grande desafio, né, é que é isso, né, Cris? A gente, mais do que chegar para ganhar market share, a gente vai chegar para criar os mercados, os segmentos. Então, acho que isso que deixa a missão mais legal. A gente está aqui para somar novos segmentos da educação digital. Não está para, não, vou roubar ali, vou roubar aqui. Não, é somar. Né? E acho que é somar de uma forma
de uma metodologia muito diferente, que você sabe melhor do que eu, sabe, que encanta as crianças. Então, é uma soma que é mais que uma soma, é uma multiplicação, né? E com esse conceito que eu aprendi a amar na ClickBuzz de escalabilidade, aplicado no caso da Byju's, torna a nossa missão incrível, né? Porque é potencializar as crianças, né? E eu gosto de falar que potencializar as crianças é a coisa mais escalável que eu poderia fazer na minha vida, né? A gente poderia fazer, a gente está potencializando as crianças, é a coisa mais escalável que a gente poderia fazer, A gente né? está criando Então, puta, desenvolvimento, né? Uma nova é, cultura em cada criança, né? Quando eu falo com um pai que me diz assim, poxa, lá na frente eu acho que ele vai lembrar teu nome. E a gente fica pensando, pior que é, né? Porque a gente entrega para eles, para os pais, um curso de programação, que não é só um curso, é um desenvolvimento para a criança que a gente está entregando e que lá na frente, ele entrando ou não neste ramo que a gente está sim, abrindo para ele, ele vai lembrar dessa formação. Então, isso que você trouxe, principalmente da questão de escalabilidade, não é apenas só escalabilidade, mas o quanto que essa escalabilidade a gente traz para a empresa, a gente traz no desenvolvimento da educação dentro do nosso país. Isso que é o mais exato. fantástico, né, Fernando? É. Eu escuto dos meus pais, Cris, há 43 anos, que só a educação vai salvar o nosso país, né? E puta, eu já Perfeito. tenho 43 anos e eu não vi isso acontecer, mas quem sabe essa conexão da educação com o formato online vai tornar a coisa mais acessível, né? Mais igualitária no país inteiro, não essa coisa, não, os grandes centros. Agora, meu, a gente tem alunos do Brasil inteiro, né? Uhum. Do interior, do sul, do norte. Isso é muito incrível, né? Então, é um caminho que se traça que aí, quem sabe, agora a educação pode realmente começar a salvar o nosso país, Isso sim é né? educação sem fronteira, né? Isso sim Exato. é educação sem fronteira, porque a gente consegue trazer do mais remoto lugar do nosso país, onde às vezes não chega nem uma saúde de qualidade, mas tendo um sinal de É, internet, chega uma educação de qualidade fornecida por quem teve essa visão, como você já teve lá na ClickBus, tendo essa visão de que trazer tudo para o meio digital vai tornar a vida das pessoas mais fácil, faz com que a educação sim, nesses lugares remotos, ou até mesmo onde só se achava que se tinha nos grandes centros, se chega em todo qualquer lugar. Então, o desenvolvimento em si chega em todo qualquer lugar. Então, isso sim é investir em desenvolvimento de educação, isso sim é investir no nosso país, né? exato. Então, Cris, quando eu brinco, né? Já perdi muito cabelo, provavelmente na base vou perder muito cabelo, mas assim, né, o balanço eu sinto como muito positivo, né? Porque a gente ainda não tem nem noção do impacto que a gente vai fazer. Imagina daqui a 7 anos, Verdade. quando a gente olhar para trás, como eu olho, né? Quando eu saí da ClickBank, cara, eu tenho certeza que a gente vai ter um orgulho do que a gente fez, de como isso já impactou, inclusive a educação. A gente vai estar em um monte de escola, a gente vai estar em municípios, dando aula para escolas públicas, a gente vai estar com parcerias com ONGs ensinando um monte de crianças que não poderiam pagar. Enfim, então vai ser tanta coisa incrível que a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, que orgulho, sabe? Então, por isso que a gente, né, sabe que o começo é a parte mais difícil, né? Sim, E que, meu, não tem história de sucesso sem parte difícil, né? Não vamos se iludir, né? Ver aí Zuckerberg ali, né? Os caras maravilhosos e achar que, nossa, meu, é aquela coisa maravilhosa, né? Os caras, todo mundo sofre, né? Então, é... mas com esse objetivo tão bonito, né, Cris? Acho que a gente consegue se automotivar e mandar perfeito. bala. Cada aula é, no mínimo, eu brinco aqui, né? Uns 32 sorrisos de uma criança, né? Para mais. Para Então, mais. multiplica isso aí pelo número de aulas que a gente dá, cara, fica fácil É de o demais. balanço ficar positivo. É perfeito. E quando você fala que a Byju's, ela é escalável, você fala também que a educação ela pode ser cada vez maior dentro da casa das pessoas. Porque como a Byju's veio para o Brasil com o coding, com a parte de programação, ela chega também agora em 2022 com novos cursos, né? Com uma escala maior para que a gente possa alcançar e traz para nós um pouco dessa questão de como que a Byju's desembarca agora no Brasil, né? A partir de fevereiro começou a pré-operação, nós vamos chegando ao Brasil agora com operação total na parte de programação
e temos aí, estamos chegando a 4 mil alunos e temos a possibilidade aí de chegar aí, quem sabe, se tudo der certo e vai dar certo, quem sabe 10 mil alunos no final do ano, né? Então, sendo assim, como é que ela desembarca no país e o que ela vai trazer de novo para nós? O que a gente pode estar ansioso já dentro da base, a gente já está ansioso para saber como vai acontecer, mas como que quem está nos ouvindo e nos vendo pode acessar isso dentro da Bades, os cursos que vão ter e como que isso vai mudar a educação no nosso país? Vendo isso tudo que você já formou dentro da ClickBus, mudando a mobilidade, já estamos mudando a parte de se ver aula de programação para crianças e adolescentes com o curso de programação, mas o que vem a mais por aí com esse desembarque da Badius no Brasil? Cris, isso que é a parte legal, né? A gente já está mó empolgado com o que a gente já fez e que realmente é incrível ter quase 5 mil alunos em alguns meses, sabendo que no Brasil a média das escolas particulares é cerca de 300 alunos e o fato da gente já ter alunos em 18 ou 19 estados, se não me engano, do Brasil, e a gente vai perseguir ter em todos, né? Já que a gente tem professoras de 25 estados, isso é muito incrível. A gente está na fase 1, né? Que a fase 1, eu digo que é a fase mais simples, que é uma empresa, um curso, né? E a gente agora está exatamente né, passando o bastão para a fase 2, que já a complexidade ela já aumenta em dois aspectos, né? Porque a gente está uma empresa, um curso e muito focado no B2C. Recentemente a gente começou a também conversar com o B2B, né? Então, essa já é um primeiro fator a mais que está claro que vai ser um caminho gigantesco que vai andar em paralelo com as escolas, com os sistemas de ensino, com as instituições, sabe? Assim, tem muita coisa para a gente fazer legal, com empresas, né? Enfim, então vai ser um caminho gigantesco que a gente está começando a criar e, ao mesmo tempo, a gente, como você disse, né, que estamos lançando o nosso segundo curso, que é música, né? Nessa mesma metodologia online, one-to-one, com o currículo pensado no engajamento das crianças, sempre na prática, a gente vai ensinar violão e piano, né? Então, aí a gente já entra nessa fase 2, onde a gente vai ter uma empresa com diferentes cursos. Obviamente, todos os cursos têm coisas em comum, né? A gente pode, pô, mas música, puta, música tem um componente de matemática gigantesco, né, no ritmo, tem um componente de criatividade também, óbvio, né? Então tem muitas coisas em comum. Então essa parte a gente já está muito empolgado, porque porra, né, a gente, como Brasil, a gente ama música, né? Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cultura. E aí a gente, como empresa, além de ter esse trabalho muito legal na parte de programação, a gente também poder trabalhar nessa questão da música, né? Enfim, em paralelo e às vezes para o mesmo aluno, né? A gente vai ter alunos provavelmente que vão cursar os dois cursos, né? Então é muito legal, né? Eu brinco, a gente estava nesses dias fazendo uma reunião de kickoff de música e eu perguntei, eu falei, gente, eu duvido que tinha gente aqui que imaginou que um dia ia trabalhar numa escola de música, né? Aí a galera deu uma risada, pô, pior que não, né? E como essa sensação? Todo mundo falou, nossa, é uma sensação muito legal, né? Enfim, de ensinar música. Então, acho que já entra esse componente que vai, vamos dizer, apimentar ainda mais a nossa proposta de valor. Eu acho que vai apoiar também a nossa proposta de coding, porque a gente vai conseguir falar de uma empresa mais diversa. Aí, Cris, na sequência, vem o curso de matemática, que é um curso de lógica, né? Enfim, uma espécie de Kumon 2.0, que é uma prática que já está muito grande no Brasil, tal como música. Então, você vê como são desafios diferentes. No caso de coding, a gente tem que quase criar o segmento. No caso de música e lógica, ele existe, mas ele está mais no mundo físico. A gente vai trazer ele para o digital. Então, são desafios diferentes dependendo do curso, né? E aí depois outros cursos muito legais, que é o Filmmakers, né, para a molecada filmar, editar, publicar no YouTube, no TikTok, que é uma coisa que, né, tá totalmente, né, enfim... Mas essa parte de Filmmakers, então, é uma ideia brasileira, ela vem também sendo uma ideia da estrutura Baidius, esses cursos que a gente... Sim, Cris, na verdade, todos esses estão sendo desenvolvidos na Índia, eles inclusive vão ser lançados antes lá, mas esse foi um que a gente falou, cara, para o Brasil vai cair que nem uma luva, a gente quer o quanto antes. O quanto antes a gente quer trazer, porque a gente sabe que aqui essa molecada está muito envolvida nessa cena, né? Enfim, então a gente com certeza vai ajudar muita criança a ganhar mais likes e seguidores. Tanto que nesse mundo digital nós somos e estamos como destaque
na utilização, né, dos usuários desses aplicativos, como TikTok, Instagram e tudo mais. Nós somos o país que mais tem os usuários. E principalmente quando a gente trata de crianças, nós falamos que eles saem de consumidores para desenvolvedores de jogos e aplicativos. E isso nós trazemos também para dentro da questão filmmaker, a parte de música, a gente traz eles não estão só ouvindo uma plataforma como o Spotify, que é onde eles nos ouvem agora, mas eles vão estar podendo fazer o seu próprio, né, as suas próprias músicas, inserindo dentro dessa plataforma, como também os vídeos, como também a parte de codificação. Então, nós temos aí uma estrutura onde a gente pode fazer ele de programação, ele vai trazendo a parte de música, vai trazendo toda a parte de matemática, envolvendo todo um ciclo, né, de educação e fazendo com que ele cresça cada vez mais. E, Cris, você tocou no ponto do potencial do mercado brasileiro, né? E aí, por que o Brasil para Badios, né? Você citou, cara, Uber, uma das maiores operações do Uber é o Brasil. WhatsApp, uma das maiores. Facebook, Instagram, entre outras, né, que a gente poderia citar. Então, realmente, uma empresa falar eu sou global tem que ser relevante no Brasil. Né? Também tem que ser relevante em outros países, mas tem que ser relevante no Brasil. Né? No mundo digital, o Brasil é um mercado muito grande. Não por acaso, apesar de problemas gravíssimos que a gente está passando, né, no nosso país, o mundo das startups parece uma bolha que está no melhor momento, parece não, está no melhor momento da história, né? E só crescendo, e mais dinheiro, e mais empresa, e mais emprego, então é um mundo à parte, né? Então, por quê? Mostra a força do mercado brasileiro na adoção de novas tecnologias. Então, para uma empresa de tecnologia, para falar eu sou global e eu sou líder, tem que estar no Brasil. E essa é a nossa responsa, né? Fazer isso acontecer. Né? Então, porque senão, no limite, se não der certo, tipo, esse projeto de internacionalização da Baidos, ele acaba não dando certo. Mas eu tenho certeza que vai dar, né, certo? Né? Está dando certo, né, Fernando? Está dando Exato, certo. já está dando certo. Assim, a gente já tem quase 5 mil alunos, pessoal. E isso surpreendeu bastante também o pessoal lá da Índia, porque a gente sabia que ia rolar, mas está rolando muito rápido, né? Então, aí, obviamente, expectativas são criadas, e aí a gente quer mais ainda, né? Então, a gente entra nesse ciclo virtuoso de sempre correr atrás e continuar crescendo, né? A gente é um time muito grande, não é comum uma operação de poucos meses ter um time tão grande como o nosso, somos mais de 400 colaboradores na Baidos, né? Então a gente é claramente o sinal da nossa responsabilidade, né? O suporte está aqui, os recursos estão aqui, agora vamos aí, pessoal, vamos fazer acontecer. E a gente está fazendo. Perfeito. O que é mais interessante, né? Para quem não sabe, eu sou Inside Sales na Baidos, trabalho com o meu Thiago, que é o do episódio 18, o Fábio Biocchini. E quando eu saí da área de CMO, né? Eu estava na empresa para assumir na Baidos, eu vi que era uma proposta fantástica. Não por isso que, poxa, eu estou encantado. Eu amo essa empresa, não é porque o Fernando está aqui, mas eu falo isso nas nossas reuniões, nas nossas dailies, porque a gente entrega os sorrisos. Quando você vê dentro da sala de aula, no Stand Connect, que você vê o olhar da criança, o pai dizendo que você vai fazer o curso, você entrega para ele um curso de programação, e que você vê o feedback do pai, ele te manda mensagem, olha só, ele ganhou uma medalha, olha só o certificado dele, ele está muito feliz, eu quero fazer um upgrade, eu quero ver se ele pode fazer mais aulas. Gente, é demais quando a gente vê que a aposta que o Fernando fez, juntamente com o Baiju's, e juntamente com todo o corpo diretor da Baiju's, trazendo esses programas de cursos para dentro de um país que estavam num momento de pandemia, onde a desestruturação nossa no país está tirando aí, como o Fernando falou, caindo os cabelos dos pais, porque não se sabe mais como é que vai agir. E ver o sorriso no olhar da criança, o pai dando feedback bom, isso faz você trabalhar cada vez mais engajado. Então, isso que a Baidos traz hoje, ela traz não apenas um curso de programação, ela traz desenvolvimento para todo o nosso país. E isso, ele transpassa todos os limites que nós temos no nosso país. Nós vemos isso em toda a América Latina, né, Fernando? E, Cris, pô, chegamos aí há alguns meses, somos 400 colaboradores, mais ou menos 500 professoras parceiras, então estamos falando de um ecossistema de quase 1.000 empregos, né? E isso a gente sabe Isso que só mesmo. vai aumentar. A gente vai ter aí milhares de professoras de diferentes cursos, vamos aumentar com certeza o nosso time, então tem esse aspecto muito interessante, entendeu? Enfim, então é o ganha-ganha para todo mundo, É isso aí. e com esse prazer da nossa missão, né, Cris? Então, é demais, É estamos muito só no bom. começo.
é muito bom ouvir isso de você, por quê, Fernando? Porque quando a gente fala em uma empresa que chega ao Brasil com um potencial global, que é o da Baidos, com um CEO que vem como conselheiro de uma grande empresa que também teve suas apostas no Brasil, mas que entre a pandemia, você vê os dois lados da moeda, uma empresa que está quase... A sua receita caiu em 90%, e uma empresa que está tendo 110, 123 mil por cento, digamos assim, de que pessoas entrando nela, você vê o quanto que a gente precisa se adaptar a momentos extremos. Como é que foi para você, Fernando, se adaptar a esse momento, sendo conselheiro da ClickBus e vendo o crescimento da Baidos e esse momento de pandemia, e agora a gente passando por isso, como que você vê que a gente pode estar terminando o nosso ano dentro dessas startups, tanto dentro do que você viu, me falou anteriormente da ClickBus, que agora todo mundo quer viajar, e a questão também entrando novos cursos na base, como é que você vê a nossa participação nesse novo crescimento após pandemia? Cris, eu vejo com muito, muito otimismo, né? Eu acho que cada vez mais as nossas bases estão mais sólidas, né? Então, isso acumula, né? Então, cada mês que passa, a gente acumula novos crescimentos, novas práticas, novos processos, né? Novos componentes do time. Então, é um trabalho que vai acumulando. Então, é o momento realmente da gente crescer exponencialmente, né? A gente tem planos de seguir investindo de forma bem pesada, né? E isso é uma característica, né, clara da Baidos, né? Tanto em pessoas como em marketing. Sem entrar em detalhes, mas o que eu gosto de dizer, enfim, é que como Baidos, nesse ano, né, que nem foi um ano completo, foram talvez 8 meses, a gente vai investir mais do que eu investi ao longo dos 7 anos de ClickBus, sabe? Assim, Caramba. então, só para dar uma referência, né, de como a empresa está com sede e está com vontade e, obviamente, tem um pensamento de longo prazo, porque ninguém coloca tanto dinheiro para pensar no curto prazo. A ideia é Não. construir aqui realmente um projeto muito legal e lembrando, né, Cris, que Baidu's Future School é o primeiro elemento dessa história. A gente tem outros produtos, serviços que a Baidu já tem e que está comprando, que a gente vai trazer para o Brasil e vai compor aí um portfólio ainda mais interessante, com crianças talvez até menores, a partir de 3 anos, com produtos diferentes, alguns síncronos, outros assíncronos, em parceria com grandes marcas globais. Então, realmente, é a fase 1 da etapa 1, né? Nós Então, estamos ainda engatinhando em tudo que pode ser acontecer no Brasil, né? Quando nós falamos em a maior EdTech do mundo, as pessoas ficam surpresas, certo? Quando a gente ouve o muito. Fernando falar disso, você pode ficar surpreso. Você que está nos ouvindo, está nos vendo, pode ficar surpreso. Só quem vive dentro da Baidos consegue entender a grandiosidade daquilo que a gente está falando. Mas como é desembarcar no Brasil como a maior EdTech do mundo, sendo responsável, claro, por esse crescimento de 5 mil alunos dentro de 8 meses, que é algo que eu acho que a gente pode dizer que seria inimaginável quando você trouxe isso para o Brasil em fevereiro, quando se fundou, né, diretamente quando a gente trouxe o primeiro curso de coding para o Brasil, o primeiro aluno entrou, você disse, pô, será que lá em dezembro eu vou ter 1.000 alunos? 2.000, a gente está com 5 mil alunos, né? Então, como é que a gente pode ver esse crescimento ainda sendo a maior EdTech do mundo? Como é que é essa responsabilidade também? Mas o que que isso nos entrega de, de benefícios sendo a maior EdTech do mundo? Entrega que a gente faz com que o Brasil seja referência. Hoje eu quero parabenizar primeiramente o Fernando pela equipe que tem e por ser a referência na América Latina, o Brasil, principalmente referência em tudo aquilo que entrega. Parabéns, Fernando, por tudo isso que vocês vêm entregando dentro da Baides. Mas traz para nós agora o que vai acontecer com tudo isso que você vai trazer para nós. A Baides, ela desembarcou, ela está aqui trazendo esses cursos e a gente está abrangendo o Brasil todo. E você pensa em estar investindo em mais algo dentro da educação? Conta um pouquinho mais agora desses próximos passos que a gente vai ter. Cris, eu agradeço aí, parabenizar, mas acho que isso é nos parabenizar, né? Somos um time, eu acho que claramente a gente não estaria onde a gente está se não fosse o trabalho de time, né? Vocês que são de venda sabem da importância disso, e uma das coisas que eu mais me orgulho é a gente ter um time de vendas
que compete de forma harmônica. Eu nunca vi alguém querendo dar cotovelada no colega. Enfim, pode ter um caso ou outro, mas eu nunca vi. Mas eu me orgulho muito e a ideia e o que a gente está fazendo é fazer isso na organização como um todo, né, pessoal? Os departamentos se ajudarem, porque finalmente, para mim, né, Cris, que eu vejo, vamos dizer, mais de cima, os departamentos são quase formalidades, porque é tudo interrelacionado, né? Não tem uma coisa isolada da outra. A gente sabe que a gente vende, tem o pós-venda, tem o welcome call, depois tem a professora, depois tem o treinamento da professora, tem o atendimento, tem os pais. Então, assim, não são isolados. Então, para mim, eu diria que tem o privilégio de ter essa visão holística, né? Fica muito claro de como uma coisa depende de outra. E a chave do sucesso é exatamente a gente se comportar dessa forma, né? Trabalhando em time, se ajudando. Porque, enfim, né, às vezes em vendas isso fica mais óbvio, mas isso é a verdade para qualquer departamento, né, pessoal? A gente se ajudar é muito melhor, né? E para Badios, quiser o que a gente falou, estamos na fase 1 da etapa 1, né? E aí até pensando em país, né? E trazendo o que você falou, né, da educação sem barreiras, a gente daqui a pouco vai começar a fazer marketing digital lá em Portugal, vamos fazer marketing digital lá em Angola, né? Da mesma forma que a gente sabe que a gente serve países de outros países, né? Eu acabei de conversar, né? Antes da nossa conversa com o nosso country head do México, ele conversou que já vai começar a vender na Colômbia, vai vender em outros países, porque é esse conceito de, enfim, educação sem barreiras. Fala espanhol, tem um computador, tem uma internet, é só ajustar o fuso horário e vamos que vamos, né? Então a gente ainda tem essa oportunidade. Óbvio, o Brasil é tão grande que isso deve vir um pouco mais para frente, mas faz parte do modelo de negócio, faz parte da beleza, né? E uma coisa muito legal que está surgindo no time de vendas através da demanda dos pais é a gente também, né, trazer para o Brasil cursos em inglês, porque a gente sabe que o inglês é a atividade extracurricular maior, né, dentro do Brasil. Por que não juntar isso com a programação? Tá? Então, isso partiu do time de vendas, tá? Que, obviamente, escutando os pais, foi falando, gente, tipo, tem potencial. Então, a gente agora está trabalhando para poder também dar aulas de programação em inglês e até em espanhol. Eu tive isso foi dois alunos, né? Uma mãe perguntou, poxa, mas a minha filha ela cursa inglês numa escola X e eu gostaria que se tivesse alguém com fluência em inglês já trouxesse ela para ela poder também ter essa fluência dentro do curso de codificação. Como é uma linguagem universal, a linguagem de programação, eu gostaria que ela fizesse isso. Conseguimos estar adaptando isso e tudo mais. E isso me veio a ideia de, caramba, que legal que seria unir isso. E você trazer de que unir o inglês e unir a programação vai ser um dos nossos próximos passos, isso é demais. É conseguir fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira cada vez melhor para os nossos alunos. Muito bom mesmo. E, Cris, se você perguntar, tem algum outro país que leciona em outra língua? Não. Ou seja, mais uma vez, dentro do nosso time de vendas, está surgindo uma inovação que a gente vai implementar. Você sabe que também outras inovações surgiram dentro do time de venda, então isso é muito legal, né, pessoal? A gente se dá conta disso, como não é a história do copy and paste. Como a gente vai criando a nossa pimenta aqui brasileira do nosso jeitão, entendeu? Então, isso já são os fatos, como a gente vai criar o nosso próprio caminho. É o nosso modelo de negócios adaptando ao nosso estilo, né? A gente fala em diversidade dentro do nosso país e principalmente diversidade dentro da Bairos é algo que a gente tem como cultura. É trazer a diversidade para dentro do nosso time e também para dentro de tudo aquilo que a gente propaga. A Baidos ela tem um compromisso com a diversidade em estar sendo sempre horizontal e sendo todos igualitários. Isso é admirável. E como é que foi que você trouxe isso para dentro da Baidos também? Como é que a gente traz essa cultura tanto da diversidade em todos os aspectos? A gente traz isso tanto na questão dos cursos quanto na questão dos professores. A diversidade é algo que hoje está muito em voga, né? Que a gente vê está sendo muito plausível. E os nossos programas, tanto o Outubro Rosa, Novembro Azul, a questão do LGBTQIA+, como é que você traz essa cultura para dentro da nossa empresa? Porque a gente tem que abordar isso também dentro das empresas. A gente falou em curso, a gente falou em desenvolvimento pessoal, né, das crianças, mas a gente tem que entender também dentro do nosso time. Como é que a gente trata isso dentro do nosso time? Porque
eu, como colaborador, eu me sinto muito à vontade e com todo mundo que está ali dentro, porque a empresa proporciona isso. Agora vamos falar um pouquinho mais de dentro da empresa, porque a cultura da Baidos traz isso para nós de uma maneira fantástica. E para você, Fernando, como você falou, você está ali olhando todo mundo, mas todo mundo está em horizontal, todo mundo tem a porta aberta para acessar um setor ao outro. Essa diversidade, essa questão da gente estar com compromisso social, isso você traz ao longo da sua jornada, você viu que isso era necessário e por isso que isso se encontra na Baides? Cris, eu acho que isso acaba se tornando uma grande fortaleza, né? Porque imagina se todos nós pensássemos iguais, né? O que que a gente ia somar, né? Então acaba que isso é uma fortaleza para a empresa, né? E eu acho que, óbvio, a pandemia é o caos do caos, mas ela trouxe algumas coisas interessantes. Uma delas foi isso, né? Esse advento do home office também nos permitiu, por exemplo, uma diversidade de pessoas localizadas pelo Brasil incrível, né? A gente brinca que assim, os sotaques que a gente escuta nas reuniões da Baidio são assim, um mais bonito que o outro, de diferentes cidades. Então você vê, esse é o primeiro aspecto, né? O fato da gente estar no home office já permite a gente ter pessoas muito mais diversas do Brasil inteiro, né? E isso soma muito, né? E, né, Cris, assim, o tema como um todo, assim, a gente não pode esquecer que a gente é uma empresa, mas a gente está inserida num contexto de uma sociedade. A gente sabe que esses temas são temas muito importantes, então é uma obrigação mesmo da empresa falar sobre isso e, obviamente, a gente garantir que todo mundo se respeite, né, independente do que seja, né? Então, acho que isso está no contexto da empresa, mas está no contexto da sociedade. E somos profissionais, mas somos cidadãos. Então a gente tem que encarar isso e fazer a nossa parte, né? Então a decisão, por exemplo, de ter só professoras mulheres para coding, muita gente fala, porra, mas não pode ser um gargalo para a escalabilidade. Enfim, a gente até pensou, pode ser, mas porra, a decisão ela é tão positiva que, meu, no limite, as dificuldades a gente vai, né, vai ser mais positivo que negativo. A gente vai dar um jeito e já está dando um jeito. Mas a gente tem que tomar algumas decisões, algumas posições, mesmo que isso gere algumas dificuldades, né? Então, a gente não vai, né, nós mudarmos tudo, mas acho que a gente pode contribuir e deve. E, Cris, acho que assim, não é nem um, sabe, é uma obrigação nossa, sabe? Eu acho que nem é um, ai, nossa, que bom, é um destaque, assim, é uma obrigação, né? Então a gente. E, com certeza, a gente tem aspectos positivos, mas, Cris, a gente tem muito mais para fazer nesse sentido, tá? Então, legal que a gente começou bem, mas, assim, tem muita coisa para fazer, planos incríveis que o próprio time está trazendo e a gente vai fazer nesse sentido, então a gente tem muita coisa para melhorar e com certeza todo mundo valoriza isso, né, pessoal? Então é um trabalho que também não é do Fernando, não é da diretoria, é da empresa, né, pessoal? Porque isso se dá nas relações entre cada um de nós. Então é uma responsabilidade de todos. Uhum. Perfeito. Então, assim, eu trouxe isso, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente tem uma cultura dentro da Baibios que me traz orgulho. Vindo de 12 anos de outra área totalmente diferente, a gente entende de que o desenvolvimento das crianças ela precisa ter vir de dentro do nosso sorriso para tratar com crianças, porque elas seguem os nossos exemplos. Então, uma empresa que traz exemplos de dentro para fora, ela consegue florescer muito mais aquilo que ela ensina. É por isso que eu trouxe essa questão também da diversidade, porque a gente não é só uma escola de programação, matemática e música. Nós somos uma escola que respeita todas as diversidades, nós somos uma escola que respeita todos os gêneros, que respeita tudo aquilo que está ao nosso redor. E, principalmente, nós respeitamos o ser humano. O ser humano, ele se desenvolve através da educação. Sempre temos aquela famosa frase de que tudo nos podem tirar, menos o conhecimento. Então, Fernando, eu quero que você traga aí uma palavra final. Estamos terminando o nosso podcast, mas queria que você trouxesse uma mensagem para o pessoal e também convidá-los para conhecer a Baidius, né? Pois a Baidius está desde fevereiro no Brasil, mas ela tem uma ascensão muito grande já em tudo aquilo que a gente já comentou aqui. E tendo o Fernando à frente de todo esse desafio, porque a gente sabe que é um desafio gigantesco, não é mesmo, Fernando? O que que você traz uma mensagem para nós e como que a gente pode conhecer a Baidius? Bom, Cris, a gente gosta de falar da Baidius, mas acho que a melhor coisa realmente é conhecer a Baidius. E a gente tem, né, essa modalidade de oferecer uma aula experimental para
as crianças verem, né, na prática o que a gente fala e os pais também acompanharem de perto essa primeira aula, que eu acho que ali revela muito do que a gente fala, né? Eu acho que melhor do que falar é ver. E aí, então, tem essa aula, é só entrar no site, fazer uma aula experimental. Eu tenho certeza que a criança que estiver ali do seu lado, né, vai ficar muito feliz, vai sorrir, e aí, né, eu tenho certeza que o nosso time de vendas vai fazer um belo trabalho para te trazer para dentro. E, pessoal, mensagem de, enfim, primeiro, assim, de agradecimento, né? Primeiro você, Cris, por me convidar para bater esse papo, um papo super legal, né? Pareceu, enfim, bater um papo assim informal, né? Falar um pouco de tudo, foi um prazer. Parabenizar aí pela iniciativa. Cara, acho que eu sou muito fã do empreendedor, você é um empreendedor, claramente, né? Eu acho que e um comunicador e um criador de rapport, então, cara, isso é incrível, né? No nosso dia a dia, porque a gente vive de relações, né? E as coisas não acontecem por acaso. E para toda a galera que está assistindo, né, convidar para ver a Byju's, e quem é da Byju's, agradecer também por todo o esforço, né? A gente sabe que é uma batalha diária, mas, cara, eu fico muito feliz de saber que a galera também sente prazer e felicidade de fazer parte desse time. E, né, enfim, espero que, né, eu ter compartilhado um pouco dessa experiência fique claro que, a gente vai, daqui a um tempo, olhar para trás e junto vai ficar muito orgulhoso do que a gente está construindo. E é um prazer trabalhar com todos vocês, enfim, mais de 400 pessoas que compõem esse timaço, que eu também, como Cris, cara, realmente sou muito orgulhoso e privilegiado de participar. É demais, Fernando. Esse episódio parece que assim, passou muito rápido, a gente podia ter parece que passou 10, 15 minutos, mas já faz 1 hora que nós estamos conversando, então é uma trajetória fantástica, pessoal. Quem conhece o Fernando, quem está no dia a dia, entende de que ele é isso, que ele tá aqui com todo mundo. Ele é uma pessoa que é aberta a gente ter o feedback dele e também passar os feedbacks do que a gente está passando na operação. Então, o que a gente tem dentro da operação, a gente pode trazer, está próximo a nós, né? Não é porque a gente tá num home office, mas a gente tem esse sentimento de time mesmo, tá, pessoal? Então, quem quiser conhecer a Byju's Future School, vai estar aqui na descrição do vídeo, também vai estar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do nosso convidado. Fernando, eu te agradeço de coração ter aceito o convite. Tudo que você trouxe de insight para nós, principalmente para mim, que estou aqui ansioso aí para a gente estar conversando novamente, fazer mais um episódio desse, né? Os insights foram fantásticos e eu fico muito grato por você ter trazido a nós tudo isso, viu? Agradeço, tá bem? Tudo de bom para vocês. Pessoal, no 20º episódio nós vamos ter a Luana Áureo conosco. Então, ela vai trazer para nós algumas questões sobre mindset e tudo isso que a gente aprendeu com o Fernando. Ela vai trazer também um pouco como é que é a parte de manager, controlar um time de sales e como fazer esse time ser cada vez mais escalável as receitas. Fernando, muito obrigado. Tenha uma ótima noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Super obrigado, Cris. Valeu.